A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, glória a Deus, meu Pai. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, mais uma live no canal Momento Único Oficial com 2 Fs, glória a Deus, 4 e 5 da manhã, numa quarta-feira, agora 3 de junho. Aleluia! E o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Glória a Deus. Toda manhã estamos aqui trazendo uma palavra de Deus diretamente do céu. Glória a Deus, que se encontra em Romanos. Romanos 8, aleluia. Versículos 14, 15, 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eita! Meus irmãos, que palavra forte. Essa palavra, meus irmãos, é aquela palavra certa, aquela palavra de selo de filho de Deus, de co-herdeiro de Jesus. Aleluia. Quando Paulo escreveu essas cartas aos Romanos, o Paulo estava se referindo aos gentios. Porque naquela época o povo de Deus eram os judeus, o povo escolhido de Deus era os judeus. O povo, ele direcionou a tua palavra ao povo de Deus. Só que o Senhor, pela tua enorme, grandiosa, infinita, longânima, sua misericórdia, ele declarou também que todos precisavam da salvação e que todos precisavam estar com ele. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele não deixa ninguém para trás. Deus, ele quer o prazer do Senhor, como está na palavra, é que todos se salvem. O prazer do Senhor, a alegria do Senhor é que todos encontrem a salvação, é que todos procurem a andar de acordo com a palavra de Deus, a andar na direção de Deus e deixar que Deus, ele nos guie em todos os nossos caminhos. Paulo, quando fez essa carta, é porque Paulo já estava quase no fim do seu ministério. Porque Paulo, ele combateu um bom combate, ele teve todas as experiências, todas as revelações diretamente do céu em sua vida, para que ele possa passar aos romanos, porque naquela época os romanos eram ímpios, os romanos, eles não eram judeus, porque a palavra ela foi direcionada aos judeus. E também através dos judeus, essa palavra foi direcionada a nós, que seríamos ímpios, os gentios na época, né? Mas aquele que crê em Cristo, aquele que aceita a palavra de Cristo, aquele que toma Cristo para si, esses são filhos de Deus. Porque há uma diferença, criatura de Deus e filho de Deus. Criatura de Deus é todo aquele ímpio, todo aquele que não quer reconhecer a Deus, não quer seguir a Deus, não quer saber nada de Deus. Esses são criaturas de Deus porque foram feitos de Deus. Apesar que eles, em tua enorme ignorância, assim como este servo era também, a nossa ignorância, dizíamos que não tinha nada a ver com Deus e por aí vai.
Mas, através da palavra de Deus, nós descobrimos que nós somos criação de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E aqui o que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer que assim, a vida com Cristo é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós somos batizados no Espírito Santo de Deus e se nós somos de Cristo, nós somos filhos de Deus, ou seja, nós somos co-herdeiros de Deus. Então, tudo que o Senhor Jesus herdou do Pai, nós também vamos herdar, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Eita glória! Porque se o Espírito de Deus ele nos conduz, o Espírito de Deus ele nos faz andar em direção e retidão. Na presença de Deus, nós somos co-herdeiros de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Cristo, quando padeceu, ele está à direita de Deus, na glória. Mas o Senhor, ele padeceu aqui na terra. E quando o Senhor foi para a cruz do Calvário, ele morreu em carne, mas vivificou no Espírito, porque ele era Deus. Porque antes de vir para a terra, ele se esvaziou de Deus. Ele se esvaziou. Oh, glória, eu sinto Deus aqui. Ele se esvaziou de Deus, ele nasceu de um ventre de uma mulher, ele viveu entre nós como carne, ele viveu entre nós como sofridão, ele padeceu. E quando foi para a cruz do Calvário, toda aquela maldição que tinha acontecido através de Adão, toda aquela maldição, ela foi quebrada. Ela foi quebrada quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, porque na época dos templos de Moisés existia um véu tampando o Santo Santíssimo, que era a Arca da Aliança, para o ser humano. Então, um exemplo, para que o ser humano pudesse chegar a Deus, o ser humano ele tinha que entrar em várias etapas. Ou seja, o ser humano ele tinha que se purificar na época, né? Se purificava, falava com o sacerdote também teria que ser purificado até chegar no templo, até chegar no Santo dos Santos, onde existia a Arca da Aliança. Mas com a morte de Cristo, com o padecimento da carne de Cristo, esse véu se rasgou de cima a baixo, porque foi do céu alcançando a terra, que somos nós. E se nós somos guiados pelo Espírito, porque nós estamos com Cristo Jesus, nós também padecemos com Ele, porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, então você também vence. Porque o Senhor está dizendo nesse momento, se você anda com Cristo, você não precisa se preocupar com o mundo, porque o dia de amanhã cabe a Deus. É claro que nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos nesse mundo, mas não ande preocupado com coisas terrenas. Às vezes, até esse servo que vos fala também, às vezes fica assim, mas depois você pega a palavra, você lê a palavra, e o Senhor fala ao teu coração. Não vivam na carne, mas sim no Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito, porque somos filhos de Deus. Aleluia. Porque diz assim no versículo 5, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Porque, meus irmãos, o mundo, como diz nas Escrituras, o mundo ele vai padecer. E se nós temos o Espírito de Deus, nós não padecemos junto com o mundo, mas sim nós vivificamos com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele nos tira esse temor do mundo para ter temor somente a Deus. Porque isso é o princípio da sabedoria, é temor a Deus, é somente a Deus. É porque Ele nos criou e Ele vai nos levar para Ele no tempo da glória. Oh, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, se nós estamos andando com Cristo, não se preocupe com o mundo, porque o mundo, ele jaz do maligno. Porque quem vive no mundo, ele vive do maligno. Nós vivemos em Cristo, nós devemos andar somente em Cristo, sem preocupações desse mundo terreno, porque esse mundo terreno, ele vai padecer,
E nós devemos estar focados somente no céu. Glória a Deus, porque nós somos filhos de Deus e tudo que o Senhor Jesus Cristo ganhou, tudo que o Senhor Jesus Cristo adquiriu lá no céu, nós também adquirimos, porque nós somos co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós somos filhos de Deus e o Senhor, Ele cuida dos teus filhos, porque veja bem, o tempo ele está próximo, o fim ele está próximo. Esse mundo ele vai padecer, as escrituras ela está se cumprindo letra por letra, tempo por tempo, oportuno por oportuno, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, e a palavra do Senhor ela não volta atrás, porque ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que faz, porque cada um que plantar, cada um vai colher, cada um que fizer o teu erro vai pagar pelo teu erro. Porém, veja bem, pagando este erro, o Senhor ele te purifica de todo pecado para que possa entrar na presença de Deus, assim como foi na época de Moisés. Porque na época de Moisés nós tínhamos que nos purificar para chegar perto da Arca da Aliança, que é a presença de Deus. E hoje nós temos que nos purificar. Todo aquele pecado vai ter que ser purificado, vai ter que ser tirado para que a presença de Deus possa nos contagiar e sermos filhos realmente de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos de Cristo, nós não andamos no mundo, porque com Cristo é Cristo e mundo é mundo. Cristo ele não é religião, Cristo ele é a palavra de Deus, é a palavra viva que consome os séculos, é a palavra viva que nos direciona na presença de Deus, é a palavra que vai nos transformar, é a palavra que vai nos mudar, é a palavra que nos salva, é a palavra que nos salva de todo pecado. Glória a Deus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, então permaneça em Cristo Jesus. Não tente colocar o mundo na tua vida, porque Cristo ele tirou o mundo da tua vida, porque o mundo já não faz parte de ti, só faz parte de ti é Cristo, e Cristo tem que ser prioridade na tua vida. Cristo tem que ser prioridade, ele tem que ser a primícia de adoração, tem que ser a primícia de viver, tem que ser a primícia de pensamento, de sentimento. Tudo envolve a Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, porque o mundo padece, mas Cristo vive para todos sempre. Oh, glória a Deus, aleluia, alabaçuri canta, aleluia, meus irmãos, que palavra é essa? A cada dia que nós estamos aqui pela manhã, o Cristo, Senhor Jesus, ele entra nesta live e ele fala diretamente comigo, ele fala diretamente com você, e você que está em Cristo Jesus, permaneça em Cristo, permaneça em Cristo, porque Cristo ele vai permanecer em você a partir de quando você abrir o teu coração e ficar e viver e contagiar Cristo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Cristo ele é educado. Quando nós nos afastamos de Cristo e colocamos o mundo em nosso coração, ele se afasta. Porque nós temos que ter prioridade somente a Deus. E a salvação ela é gratuita. Mas o mundo, escravidão, você tem que pagar. Você paga para ir no restaurante, você paga para ir na balada, você paga para ir para alguma coisa, mas em Cristo Jesus tudo é gratuito. Isso é dom de Deus, é um dom gratuito que Ele nos colocou em nossas mãos. Portanto, meus irmãos, se você está pensando em colocar o mundo no teu coração, esqueça essa ideia e só deixe Cristo reinar no teu coração, porque Cristo ele vai te direcionar a herança que nós temos direito, o céu, a vida eterna. Nós vamos passar toda a nossa eternidade com Cristo, porque antes de Cristo ser crucificado, ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vos envio o Consolador, porque onde eu estiver, vocês estarão também.
Aleluia, que palavra, meus irmãos, que palavra, meus irmãos. Cristo, Ele está vivo em nossos corações. Cristo, Ele não nos deixa pecar. Cristo, Ele não nos deixa padecer, porque quem está em Cristo está com a maioria, porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo um, Ele sempre foi, sempre será a maioria. Glória a Deus, aleluia. Se regozijem na palavra do Senhor nesta manhã. Que palavra abençoada. Recebe essa palavra, toma posse dessa palavra, porque essa palavra veio quentinho do céu. Glória a Deus. E logo mais teremos novidade, porque a palavra de Deus, ela não se limita, a palavra de Deus, ela é ilimitada, e a palavra de Deus não vai ficar somente nesta live, a palavra de Deus, ela vai se expandir para que todos conheçam o verdadeiro evangelho de Deus, que é remissão de pecados, arrependimento e salvação para a vida eterna. Eita glória! Meus irmãos, que felicidade que está meu coração de vir todo dia pela manhã aqui trazer uma palavra para você. Oh, glória, você que está aí desse lado aí, levante, coloque o teu coração em Cristo, pense somente em Cristo, que Ele vai te conduzir até a vida eterna. Glória a Deus, pena que o nosso tempo acabou. Meus irmãos, muito obrigado de estar aqui nesta manhã de quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de dar aquele joinha, dê aquele joinha nesse canal, se inscreva no canal @Momento Único Oficial com 2F. Aqui que vos fala é o irmão Emerson, que também foi criado por Cristo. Aleluia, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até mais.